Boa tarde novamente. Estou muito feliz de estar aqui e encontrar professores, colegas, fiscais, né? E é um enorme prazer. Eu, além de estar muito feliz hoje, eu confesso para vocês que eu estou emocionado. Não é para ganhar o coração de ninguém nos primeiros 30 segundos, que é a primeira lição de quem faz um curso de oratória, né? Fazer um quebra-gelo. Mas eu sou daqui de Curitiba. Quero agradecer já ao colega que me ajudou em algumas situações a falar de carreira, e ainda mais sendo entrevistador, né? Que eu viajo muito o Brasil. Gosto muito de conhecer colegas do norte do Brasil, do nordeste, do Rio Grande do Sul, enfim, onde a oportunidade que a gente cria ou aparece, a gente vai trabalhar. Aí o pessoal pergunta: Jefferson, você é de onde? Eu sou do Paraná. Eu sou de Curitiba. E rapidinho o pessoal olha e fala assim: bonita a sua terra, bonito Curitiba, só não vi sol lá. Acho que por isso que você falou boa noite hoje de tarde, porque parece já a noite aqui, né? Mas o pessoal fala assim também: povo bonito, né, já? Eu falei: obrigado. Ele falou: não, o povo é bonito, né? Enfim, quero contar um pouquinho da minha história para vocês também. Por que eu vim falar aqui sobre carreira, por que esse convite do CRF para estar falando para vocês de carreira, empreendedorismo, porque eu vejo a minha vida assim, né? Meu nome, como já foi anunciado, é Jefferson Danchura, muito conhecido aí pelos colegas, mais pelo sobrenome do que propriamente por Jefferson. Hoje, eu quase chego aí a 9 anos tendo uma empresa, sendo diretor executivo de uma empresa de consultoria, uma realização de um sonho, não por necessidade, e sim por opção. No dia 17 de novembro de 2004, mais especificamente às 17 horas, eu pedi a demissão da empresa que eu trabalhava depois de 12 anos. Planejado para poder fazer o que eu sempre quis fazer. Já fazia dentro da empresa, mas queria fazer na minha, que era ser empresário, ser empreendedor e trabalhar muito. Trabalhar muito. Pessoal, você trabalha muito? Eu trabalho. Mas a partir do conceito que você faz o que você gosta, não 100%, isso não é impossível, mas é quase, né? Porque algumas situações que você tem que fazer no dia a dia, às vezes não é do teu agrado, mas você tem que fazer, é necessário. A minha formação é em farmácia, aqui na Universidade Federal do Paraná, junto com habilitações em análises clínicas e indústria. Sou do currículo de 6 anos, os colegas aí que têm um pouquinho mais de tempo. Então, aos 3 anos de farmácia, sem nenhum repeteco e necessidade, eu já peguei o diploma e assumi uma farmácia como responsável técnico. E continuei fazendo a universidade. Pós-graduado em gestão empresarial e fiz outros cursos na área de processos, venda, oratória, tudo aquilo que me necessitava a galgar cargos dentro da empresa que eu trabalhava e também pensando num projeto futuro. Não nasci empreendedor, vim de uma família que comerciantes, mais tios, mais pai e mãe não. Meu pai só teve um emprego durante 32 anos e minha mãe durante 30. Nesse dia, 17 de dezembro, eu cheguei para eles e falei: olha, eu pedi demissão da empresa que eu estou trabalhando de 12 anos. Minha mãe não falou uma semana comigo. Você vai pedir dinheiro para mim ainda? Você é louco? Enfim, é o que eu quero falar um pouco hoje aqui também sobre gerações. Que há um conflito, ainda mais no mercado de trabalho, que as gerações, as últimas, estão mais ainda diferentes das que nós fomos criados. Minhas atividades específicas, eu já fui vendedor. Antes de falar sobre saúde, eu gosto de falar que eu vendo saúde através de caixinhas, de medicamentos, e também vendi roupa, alimento. Só que essa fase passou. E eu, depois da faculdade, fui assumir responsabilidade técnica, gerente farmacêutico de uma farmácia de dispensação, gerente de call center, serviços e assuntos regulatórios, já em 2001, falando de legislação, e tinha que entregar resultado.
Gerente de convênios, o famoso gerenciamento de benefícios farmacêuticos, onde algumas empresas pagavam o medicamento e não queriam fraude, porque a conta era ela que pagava. E, por último, gerente de gestão de pessoas. Daí você entende que a minha carreira ela foi um pouco desenhada para aquilo que eu gostaria de fazer, que era trabalhar com pessoas. Jefferson, qual é o produto hoje, então, que você vende? Eu vendo comportamento humano. Não só na área da saúde, hoje, por networking, por relacionamento com outras empresas. Aí o pessoal, quando vê o meu currículo no site da empresa, eu olho e falo, mas você é farmacêutico, você trabalha na área da saúde, o que você entende de luminária, o que você entende de sapato, o que você entende de comida, o que você entende de entretenimento? Eu falei, o que eu entendo? Eu entendo de gente. No pior momento que tem, naquele balcão da farmácia. Vou usar o que o colega falou agora há pouco aqui, o Rafael. Eu fiquei 9 anos no balcão da farmácia e não vi nenhum cliente olhar para mim e falar assim, está tão barato o produto, é tão bonito a caixa que me vê 2. O meu sonho era que um cliente chegasse lá na minha frente e falasse assim, olha, eu vim hoje aqui só dizer obrigado. Vocês ficam aqui, eu trabalhei em farmácia 24 horas, eu trabalhei de madrugada durante 1 ano e meio, e queria que esse meu cliente, o paciente do médico, o cidadão do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, chegasse para mim e dissesse, muito obrigado por vocês estarem abertos, vocês não ficarem irritados com a gente quando a gente pede um comprimidinho branco, redondo, que está numa caixinha, e começa com a letra P. Quando ele lembra, começava com a letra V. Enfim, essa é a minha experiência que eu trago aqui para trocar com vocês e embasar a minha palestra, que eu quero que seja muito prática, no sentido de falar sobre outros colegas que eu já conheci em outros segmentos, sobre carreira, né? Mas antes de falar em carreira, eu queria revisar alguns assuntos que hoje vocês já tiveram aqui também, que é falar sobre empreendedorismo, né? Rapidamente, mas através de aspectos práticos. Vocês tiveram palestra hoje já de manhã sobre isso. E o evento tem esse foco, então não podia deixar de puxar um pouquinho mais esse assunto. Empreendedorismo, eu já trabalhei em empresas farmacêuticas de empreendedores, fundadores, mas antes deles, de eu falar deles, eu quero falar de outros que eu estudo. Então eu vou estudar Prêmio Nobel, eu vou estudar pessoas que tiveram muito sucesso, entender a história deles, de como eles, num momento difícil, talvez de menos tecnologia, de não tanta formação, conseguiram resultados. Primeiro que eu trago para vocês aqui é o Salim Matar. Se você não conhece ele é o fundador da Localiza. Ele aluga carros, começou com 6 fusquinhas financiados, há mais de 50 anos atrás. E a frase que ele coloca como definição de empreendedorismo é: empreendedores de verdade são aqueles que vencem em ambiente hostil. Então tem que ter coragem. Não é errado quem não quer empreender, não quer montar um negócio. Às vezes não gosta. O pessoal pergunta para mim, Jefferson, você que é empresário, você que é empreendedor, você vai no cinema quarta-feira de tarde? Às vezes eu vou. Um vizinho do prédio, olha, eu de bermuda, 9h30 da manhã, está de férias? Mas ele não vê que às vezes eu tenho que sair viajar às 5h30 da manhã de domingo. E rodar 700, 800 quilômetros para fazer um treinamento, uma palestra, fazer uma consultoria. Enfim, você tem que até se acostumar com isso, porque você sai um pouco daquele trilho que as pessoas estão acostumadas, né? Mas é questão de escolha. E nessa palavra escolha eu trago outra pessoa. Esse vocês devem conhecer mais fácil, seu Abílio Diniz. Ele é o presidente do Conselho de Administração da BRF, Brasil Foods, né? Tem os supermercados, grandes hipermercados. Empreendedor, ele já é mais assim, direto, né? Pelas próprias palavras, olha lá. Empreendedor não deve ter sonho, tem que ter meta. Aí você já começa a sentir o tom da conversa dele, né? Ele não é um cara que briga, faz negócios. E olha como é que ele fecha a definição de empreendedorismo. Brigar é coisa de namorado. Eu entendo tanto esse homem, não porque eu li esse livro aqui, ó, Escolhas. Mas eu tive um diretor e uma empresa que foi diretor comercial do grupo dele. E a gente desenvolve. Foi o mais difícil que eu teve, mas hoje acho que é o que eu mais agradeço, ter sido um subordinado dele.
de cobrar resultado, de mostrar a realidade, de motivar, de criticar, mas faz parte, para você poder vencer. Essa farmácia foi a primeira que eu trabalhei. Hoje faz parte de outro grupo aqui da cidade, mas o seu Máximo Cope, farmacêutico, em 1919, estudou aqui na Universidade Federal do Paraná, junto com o seu sócio, que abriu outra rede em Santa Catarina, quando os dois resolveram voltar para as suas cidades, né, ele ficar em Curitiba, e abriu outro grupo em Santa Catarina. E eu trabalhei e aprendi muito nessa empresa. Outra empresa que eu trabalhei foi minha última, que na verdade foi comprando, adquirindo outras, foi as Farmácias Almada, que é do Chile. O seu José Kodner, ele vendeu o Coach dele, né, como se fala lá, o Coach, que é o automóvel no Chile, para abrir a sua farmácia no Calçadão, que hoje lá é a Rua Almada, como se fosse a Rua das Flores lá em Santiago, Chile. Tive o prazer também de conversar com ele, e ele falou assim, e por que você não montou a sua? Eu como funcionário do grupo dele. Eu falei, eu não tive oportunidade. Ele falou, também não tinha, você tem carro? E como eu já tinha estudado a história dele, eu já entendi o que ele perguntou se eu tinha um carro. Mas ele falou, são momentos diferentes, ok? Da época que eu abri, na época que eu consegui, e você pode ter outros sonhos. Eu falei, é verdade, meu sonho é outro. Mas eu não podia falar para ele, porque dali a 2 anos, o meu planejamento era sair da empresa dele e montar a minha. Eu estava usando a dele como trampolim para o meu network, mas não dava para falar para ele, né? Às vezes você omite, não é mentir, né? Enfim, segunda palavra é sobre empregabilidade. Empregabilidade nada mais é do que qualidade que possui a pessoa que está sincronizada com as exigências do mercado de trabalho. Ou seja, a arte de se manter desejado pelo mercado. Tem como ser indispensável para uma empresa? Tem ou não? Você pode ser desejado pelo mercado? Recebi um telefonema de um, posso falar amigo, que eu fiz no Nordeste do Brasil. Ele falou, Jefferson, eu vou mudar de empresa pela 3ª vez durante 2 anos já. O que você acha? Eu falei, você está pedindo para ir para lá ou te chamaram? Me chamaram. O que você vai ganhar com isso? Ele falou, o dobro financeiro. É o que você gosta de fazer? Grande parte. E ele foi. Só que a sociedade nos cobra, às vezes, o porquê da mudança. O currículo vai mostrar isso, e às vezes tem receios, né? Então, a empregabilidade é o quê? Quanto que eu tenho de opções no mercado para se recolocar ou para mudar? Diferente para uma pessoa que trabalha no setor público, largar aquilo. Eu não entrei na minha idade escolar ali, mas o primeiro concurso público que eu fiz foi para entrar no Colégio Militar de Curitiba. Meu pai era militar, por isso os 32 anos no emprego só. E eu fiz vestibular para entrar no Colégio Militar aqui, aquele do Tarumã. E fiz muitos amigos. Depois fui morar no Rio, porque o Colégio Militar daqui fechou, em regime de internato. E hoje eu tenho muitos amigos, major, tenente-coronel, e que resolveram não fazer outra faculdade e falaram, olha, eu gostaria de sair, gostaria de fazer outras coisas, mas eu não posso. Mas tem outros que fizeram faculdade e estão esperando a aposentadoria aos 48 anos, ou, enfim, vão fazer. Eles têm uma empregabilidade, cada um pode montar a sua. Por isso que a gente vai chegar ainda em carreira. Terceira, é emprego versus trabalho. Aqui eu trouxe a definição, não para leitura, mas só para exemplificar que o conceito de trabalho e de emprego são muito parecidos, porém de épocas diferentes. O emprego está muito relacionado à ocupação, mas muito mais aqui eu estou preocupado em relação ao comportamento em si. Porque eu me completei mesmo como profissional, e estando como consultor, quando eu conheci proprietários. E durante os 3 últimos anos, eu trabalho pelo menos 1 a 2 semanas no estado do Rio Grande do Sul. E lá eu conheci muitos farmacêuticos proprietários. Eu vou errar pouco aqui do número, se não tiver exatamente esse. Em torno de 40% de proprietários farmacêuticos, de farmácias independentes. E eles chegam para mim, Jefferson, eu trabalho muito, mas o meu empregado não quer trabalhar. O que eu faço? Ele não olha, ele não entende, mas não vai entender. Tem uma regra, ele entende daquela forma. Então, um comportamento. Daí vem uma frase que a gente vê de muitos consultores na área de RH, do pensamento das pessoas, que é, você é contratado pelo conhecimento, mas às vezes sai da empresa, demitem a maioria pelo comportamento. É um gênio, resolve. Mas e o comportamento com as outras pessoas, com a instituição?
Nilson, já vou usar a tua palavra, o comprometimento, né? Complementando isso, que é legal essa troca aqui, é a palavra que eu mais ouço de reclamação de gestores, de proprietários, de grandes, médias e pequenas empresas. As pessoas não estão comprometidas. Só que eu quero falar de gerações daqui a pouco e eu acho que vai ficar mais fácil de entender isso, tá? Quarta palavra é a segunda-feira. Alguém já deu uma suspirada aí, né? O que é segunda-feira? Oi? É o dia D. O D é do quê? Desgraça, descanso. Segunda-feira é aquele dia que marca o quê? O símbolo do primeiro dia do trabalho na semana. Só que tem gente que tem comércio aí e fala, não tem segunda-feira. Que abre sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo, segunda, até direto não tem segunda-feira, né? Ou tem duas ocupações, não descansa, enfim. Mas, culturalmente, a nossa segunda-feira, ela traz no domingo, uma certa ansiedade. Se você está naquele canal que o Ibope diz que é mais assistido, começa aquela musiquinha daquele revista semanal, né? Já começa a dar aquela gastura. No final do ano é outro programa com 3B, né? Que começa, eles falam, meu Deus, é quase segunda-feira. E dá um desespero. E eu adoro pesquisa, eu adoro seguir pessoas que publicam pesquisas e embasam isso, né? Tem um número importante aqui para falar sobre segunda-feira. Não sei se você já tinha escutado isso sobre segunda-feira, né? Mas pensa bastante, né? Ou reclamação, a maior rede social, o Facebook lá, domingo à noite, eu odeio segunda-feira, tem uma faca no calendário, enfim, marca a pessoa que realmente ela não gosta da segunda-feira, né? Mas isso é perigoso, a gente vai falar daqui a pouco. Bom, em relação ao dado que eu falei para vocês, 85% de uma pesquisa que o Christian Barbosa, um grande pesquisador, que é formado na área de TI, mas ele trabalha muito com administração do tempo e produtividade, ele foi perguntando aos empresários, pessoas de alto rendimento, pessoas com resultados excepcionais, perguntava, qual é a tua relação com segunda-feira? 85% deles respondiam que era essa relação. Ele ama a segunda-feira. Aí vem o porquê, né? Segunda-feira é o dia de medir os resultados, de recomeçar a semana, de ver o que eu errei semana passada, as metas que não foram alcançadas, escutar o sonho dos funcionários que viram um carro novo no final de semana na agência, e eu pego aquilo motivação. Então segunda-feira é um recomeço. Adoro, amo segunda-feira. É um prisma, né? São lados diferentes de olhar isso. Então, de novo, a gente tem que olhar para esses resultados excepcionais, pessoas que são felizes, pessoas que mostram essa parte bonita, né, do trabalho, e estudar, como é o dado que eu trago para vocês aqui. Enfim, e mercado de trabalho? Chegamos aqui na última para entrar direto na carreira, né? Mercado de trabalho, ele é composto o quê? De empresas e indivíduos. Empresas pode ser do setor público, privado ou próprio. A própria empresa da pessoa. Só que, nessas empresas, nós precisamos hoje, o que há mais de reclamação? Quem tem funcionário reclama do comprometimento. E quem não tem, reclama que não consegue contratar. Não tem gente. Tem pessoas buscando no mercado formar, estimular através de estudo, benefícios para segurar, assinar contrato para ficar 2, 3 anos, para poder ter mão de obra, senão não consegue crescer. As pessoas, e aí que eu queria chegar naquela situação de comprometimento, a gente tem que falar de gerações. Agora eu vou mexer um pouquinho aqui na faixa etária de vocês, né? Vocês já ouviram falar do conceito de como é definido as gerações? Sim ou não? Não. Você já ouviu falar que tem a geração dos baby boomers? Da geração X, Y e Z? Já ouviu falar sobre isso? É interessante estudar isso, até para você entender. Quem tem filho aqui, por favor, levante o braço. O mundo não vai acabar não, tá bom o negócio.
Por favor, mantenha levantado. Isso, vou ser um pouquinho delicado, mas baixa a mão quem tem um filho. Oi? Baixa a mão quem tem 2. As corajosas, ó. Se eu sei, Nilson. Quando eu falar 6, a Nilson ainda mantém. A mulher pode baixar, obrigado. O duro seria a minha avó, que teve 18. Ali em Biguaçu, Santa Catarina, Quando ela ia fazer ficha lá no mercado, lá, profissão da senhora? Gestante. Sim, 18 anos grávida, né? Não, 17, porque um foi gêmeos, né? Enfim, mas é uma santa, né? Eu estou com vontade de mandar lá para ela virar santa. É fácil, né? 18 filhos. Lá a gente tem um e já acha que é o suficiente. Né? O pessoal pergunta, já só tem um filho só? Eu falo, não, só não, tudo aquilo. Você não tem ideia o que é. Né? Então, quando fala de geração, a gente começa aqui pelos veteranos. Está marcado em relação à Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial. Depois a gente fala dos baby boomers, que são os bebês que nasceram depois. E aí, por canções, eventos de rock, enfim, de música, começaram a mudar os seus pensamentos. Seguido do quê? Da geração X. Dá para você enxergar ali o ano que começa? Quanto? 65. Pode ser que alguns já encaixem aí, né? A próxima é a Y, que começa quando? 80. Então levanta o braço, quem nasceu a partir de 1980, por favor. Olha que público jovem. Eu estou na X, tá? Eu sei que não parece, mas eu estou na X, tá? E a última, que é a mais difícil hoje de entender, é a Z. Sabe de onde vem o Z? Zapear. É gostoso ir um pouco em cima da filosofia, né? A origem das palavras. Zapear significa você ter isso aqui, ó. Controle remoto. As crianças não sossegam com o canal só, vão mudando. E você você não está 5 minutos nesse canal. O controle remoto, ele saiu, às vezes foi para o próprio aparelho, que agora é assim, né? Criança de 2 anos, você não vê no restaurante, é tudo zapeando, então é a Z. O Leonardo, meu filho, que tem 12 anos e meio, ele está aqui. Então o senso de urgência dele é fantástico. Eu falo assim, Leonardo, vamos agora para o colégio, levanta já. E ele demora alguns minutos, né, para levantar. Daí ele cobra isso dos pais. Vamos então para o parque? Vamos para o clube? Vamos já. Ele olha para mim, então vamos? Você não falou já? Eu falei, já daqui a pouquinho. Não, já é já. Escuta, essa geração aqui, Z, é da internet de escada? Por que você está rindo? Você está rindo porque você está lembrando daquele barulhinho? Aí você ficava feliz, né? E eu peguei esse barulhinho, o ruído, vamos dizer assim, e mostrei para o Leonardo. Mas isso alguns anos atrás já, né? Quando ele tinha uns 8, 9 anos, ele falou, caraca, quantos mega tinha? Preciso responder, né? Você baixava filme? Ele não aceita jogo hoje que não é de download, que ele já tem o backup, senão ele perde o CD. Escuta, nascidos a partir de quando? 95. Tem umas variações. Você vai ficar curioso com esse assunto e vai atrás disso. Você vai ver que tem algumas variações, mas por isso que eu não perguntei a alguém se tinha da geração Z aqui dentro, porque teria que ter quantos aninhos? Tem de 18 anos aí? Tem? Já estão fazendo vestibular? Daqui a quantos anos estão formados? Se tiver dinheiro, monta a empresa. E você vai fazer uma entrevista na empresa dele. Como é que será que vai ser a entrevista? A gente se surpreende hoje com empresas como Google e outras empresas que têm totó, bibolim, videogame, refrigerante, diet normal. Não é? Porque, estando aqui entre farmacêuticos, a gente já lembra do diabético.
Porque com certeza hoje, se você levar o teu filho ou for numa festa de criança, vai ter uma mesinha diet para as crianças diabéticas, certo? Mas não é demanda de mercado? Tinha que ter, né? Vamos lá. Não é aqui teste, não é prova, mas a gente está chegando aí a quase 22% da população brasileira relacionada a diabetes. 10% diabéticos e 12% pré-diabéticos. Não é? Agora, como que é um diabético da geração Z? É isso que eu falo nos meus treinamentos, quando eu falo com varejo. O Jackson, de 7 anos de idade, um Z, chega no balcão com seu tablet ou seu smartphone, olha para você e pergunta: me dá a melhor agulha para aplicação em caneta, segundo as últimas recomendações que foram divulgadas no ano passado. Ele vai falar tudo isso? Não, ele vai pedir qual é a menor que tem. Será que toda a farmácia sabe? Informar eles. Essa responsabilidade é nossa, né? E de ensinar os nossos técnicos lá, a nossa equipe, para atender diferentes gerações. Mas não para aqui só a questão, né, da geração, enfim. Então, tem que conhecer para entender como é que vai lidar com esse pessoal. Como funcionário, porque você vai contratá-lo. Digamos que você tem uma farmácia comercial, tá? Aí você dá as regras no início. Sem celular, sem Facebook, sem MSN, sem tudo isso, ok? Daqui a pouco você vê ele num calor. Lembra do calor ou não? De ontem, porque hoje já está nevando quase já, né? Ele vai de manga comprida. Aí daqui a pouco você olha ele no caixa, ele está assim, ó. Eles falam, mas ele está com dor de ouvido, né? Não, é o fone de ouvido que ele deixou aqui, ó. Então quando ele quer escutar a música, ele faz assim, ó. Tem relatos disso dos empresários aí para a gente. Fala isso, compromisso dele, esse atendimento ao cliente, senão ele se dispersa. Mas a aula é gravada, eu tenho que estudar, porque isso e aquilo. Enfim, tem um monte de situações que eles explicam, né? Bom, entramos diretamente na carreira, então. Mas como falar de carreira se a gente não consegue, né, entender aí a cabeça dos empresários, ou se você é empreendedor, empresário, dessa empregabilidade, a nossa necessidade de estar vivo no mercado, né? A diferença de emprego e trabalho, essa segunda-feira, se eu não amo o que eu faço, por que eu continuo fazendo então? Certo? Então vamos lá. Carreira, definições muito abrangentes aqui, mas experiências acumuladas na trajetória profissional, construção diante de desafios e oportunidades, o fazer o que gosta e o que não gosta. Daí eu entro um pouquinho no assunto que vocês tiveram agora há pouco aqui, colocando que seria um mundo ideal se a gente fizesse 100% do que gosta, né? Eu tenho um índice bem alto ali. Eu gosto de viajar, eu gosto de falar em público, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de conhecer pessoas novas, eu gosto de desafios, mas eu gosto de ficar perto da minha família. E ainda não comprei um trailer para levar a família junto. Certo? Porque não dá. Minha esposa tem as ocupações dela aqui, na empresa, né? O meu filho tem que estudar, enfim. Então, nem tudo aquilo que eu consigo fazer, que é estar perto da minha família, eu consigo. Então, hoje, as entrevistas, né? O que a gente conversa com as pessoas, eles dão um índice, numa resposta, às vezes informal, dizendo que 70% eu faço o que eu gosto, mas 30% não é aquilo que eu tanto gosto. Eu vou te dizer um exemplo que o meu índice subiu para perto de 100. Quando eu montei a empresa, você tem que conversar com aquele tal de contador, né? A pessoa gosta de números, de documentos, de detalhes. E eu não gosto muito de detalhes. Então, para fazer relatório financeiro, entender da parte tributária, isso é muito importante. Então, eu tive que o quê? Me adaptar e fazer. Então, cada pessoa, né, vai se adequando à situação. Agora, Jefferson, por que você diminuiu, então, o 30%? Porque minha esposa, depois de trabalhar aí 10 anos com farmácia e 10 anos na indústria farmacêutica, ela veio trabalhar na nossa empresa. Adivinha quem que ficou com essa parte? E está dentro desse sorriso aqui aberto. Ela adora fazer isso. De vez em quando eu não trago nota fiscal de hotel do nome da empresa. Quem aqui tem que apresentar relatório de despesa, de custo, de viagem, ou alguma situação de empresa, né? Sabe o que eu estou falando? Que às vezes vai ter que pagar. Lá é a mesma coisa, eu vou ter que pagar, então está tudo certo. Mas e
Não é fácil, né? Certo? Influências nessa carreira. Começa pelas referências pessoais. Já você falou que seu pai era militar, você estudou em colégio militar, certo? E por que hoje você não é major do Exército Brasileiro? Porque eu não quis. Só que eu fui influenciado desde lá de baixo, que era uma carreira excelente, e é uma instituição fantástica, devo muito a essa instituição, um dos melhores colégios que tinha na época e hoje continua sendo, porém, não me adaptei. Tenho amigos, tenho parentes nas Forças Armadas, é uma fantástica instituição, mas para quem gosta do sistema. E meu pai, que concluiu o ginásio no Exército, semi-analfabeto, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não fez faculdade, mas os 3 filhos dele tiveram todas as oportunidades de estudo, certo? Porém, ele chegou para mim, quando eu voltei do Rio de Janeiro, que eu estudava lá, numa escola militar, e falei, pai, chega, não quero mais. Ele falou, então vai lá, pega as tuas coisas e vai embora. Eu falei, mas assim que o senhor fala? Ele falou, eu não pedi para você ir, e não estou pedindo para você sair. Agora, você está certo de que a vida é diferente? Tô. Então vem embora. Só que as referências pessoais são muito fortes, né? Muito fortes. Vocação mais interesse versus o mercado mais o retorno. Hoje, tem muitas opções de trabalho que tem muito retorno financeiro. Só que para algumas gerações, e eu me incluo nessa, não é fácil de aceitar. De novo, vão usar as crianças, e aí estavam 3 jovens lá em casa, daquela idade. E eu falei, escuta, para que vocês têm vocação? Para jogar. E o interesse? Enorme. Vocês sabem se tem mercado para isso? Quanto ganha? O que vocês acham que eles me responderam? Olharam para mim assim, sai da frente da tela que está atrapalhando. Qual que você acha que foi a resposta deles? Que eles sabiam ou não sabiam desse mercado? Sabiam. Disse o nome da empresa e quanto ganha. Que desenvolve jogos. Agora, se a gente fizer o pré-julgamento para algumas situações hoje de emprego, a gente não pode fazer isso, porque tem resultado. Enfim, são escolhas. Os pilares da nossa vida têm que estar muito dentro dessas influências na carreira. E eu não me coloquei aqui para ser, sei lá, um exemplo melhor para ninguém, não. Quando eu falei que eu pedi demissão da minha empresa, quando eu estava depois de 12 anos, foi um conjunto de criar as oportunidades e também de saúde, o tal do estresse. Eu trabalhava em torno de 14, 15 horas por dia, fazia em torno de 50% do que eu gostava, só que tinha um sonho muito grande e esse percentual ia diminuindo, porque eu queria fazer para mim isso, para os meus clientes diretos. Contanto que o primeiro cliente meu, quando eu abri a empresa, foi a última empresa que eu trabalhei. Então isso é muito bom para a carreira, né? Para um plano de uma empresa mostrar o mercado. Só que o meu filho tinha 1 ano e meio e praticamente eu não via o crescimento dele. Um estresse muito grande, obesidade, pressão alta, mancha no rosto, enfim, diagnosticado como estresse. Só que daí já é uma dupla jornada. E isso você tem que ter saúde para ter uma boa carreira e ser feliz. Família e relacionamento são muito importantes. Não parece que eles ficam olhando para você? Eles te cobram. A gente se culpa muito nisso. Não adianta falar, eu não ligo para o que as pessoas falam. É uma influência muito forte, sim. Às vezes tem pessoas que não mudam a sua carreira, não tomam uma decisão, porque as pessoas não apoiam. Eu não tive apoio. Além da minha esposa, só um tio, que também era empreendedor, que falou assim, ó, vai ser muito difícil, mas é o que você gosta, vai em frente, faça, vai. Mas lembra disso. Se você passar da estatística aí das empresas que quebram, você vai ter muito sucesso. Então hoje eu comemoro já 8 anos e meio no mercado como empresa. Saúde física e mental tem que andar muito junto, as tuas escolhas têm que estar em cima disso. Obviamente finanças, senão você não é feliz, não paga as suas contas, você quer determinado carro, quer viajar para fora, né? Lazer e a questão do trabalho. Buscar o equilíbrio nesses pilares da vida é muito importante, junto com todas essas influências que eu citei aqui. São engrenagens, tem que andar junto. E aí a gente vai chegando perto daquele emprego ideal, ou trabalho ideal, ou empresa ideal, né? Agora a gente passa para as etapas. Hidalberto Chiavaneto,
é um grande escritor no Brasil, já assisti palestra, tive o prazer já de receber uma aula dele, é especialista em recursos humanos, carreiras, né? E eu coloquei aqui algo adaptado dos livros dele, que fala primeiro sobre preparação, que vem da escola, né? Vem da universidade. Depois dessa fase, começa a se estabelecer no mercado. É o primeiro emprego. O que eu vou fazer? O terceiro ponto é o desenvolvimento da carreira. Como que eu vou estar me desenvolvendo nesse período? E o quarto é a maturidade, que pode se colocar como o topo da carreira. Eu cheguei como diretor, eu cheguei como gestor, né? E a quinta e última fase é o declínio. Não significa demissão. Às vezes eu paro de trabalhar, eu me aposento, ou eu mudo de empresa. Para algumas pessoas, essas etapas duram décadas, ou 30 anos, ou mais. E nas novas gerações, quanto que está durando? Às vezes, 2 anos, 3 anos, e recomeça. Às vezes a gente não entende porque uma pessoa começa a fazer uma faculdade e começa outra, começa outra. Não se encontrou, está perdendo tempo. Esse mundo muda toda hora. Essas gerações diferentes, esse comportamento do mercado em si, com novidades, a pessoa muda. Então, é uma dificuldade de estabelecer quanto tempo por etapas cada um vai passar. Isso varia muito. Porém, a base é o conhecimento, né? As empresas contratam por conhecimento, como a gente falou anteriormente. As empresas querem, desejam, precisam e pagam pessoas que têm conhecimento. Pagam muito bem. Vão em busca no mercado disso. Bom, eu falei de etapas e agora apareceu a palavra sorte. Você já escutou isso na tua vida? Você tem sorte. Eu já escutei muito isso. Hoje você está com empresa, você está fazendo isso, às vezes a gente vê num site, vê a presença aqui no seminário, você tem sorte. Claro que tem. Só que sorte é o acompanhamento do quê? Da competência mais oportunidade. Tem pessoas que falam assim, eu sou bom, eu me esforço, minhas coisas não acontecem para mim. Meu colega é que tem sorte. O mundo ri só para ele, ou ela. O sol só bate na janela daquela pessoa. Tem que analisar mais a fundo e ver se essa pessoa só tem sorte ou se preparou. Além de ver oportunidade vindo, não. Cria oportunidades. Essa criação de oportunidade, junto com resultados, com autoconhecimento e investimento. Trago mais uma frase aqui de uma pessoa que foi muito importante para os Estados Unidos, né, o terceiro presidente, Thomas Jefferson. Até hoje, o único presidente de 2 mandatos seguidos que não teve nenhuma das suas entradas de projeto de lei negada nos Estados Unidos. E a frase que ele colocou na época, né, e hoje é muito colocado no mundo corporativo, é: eu acredito demais na sorte. E tenho constatado que quanto mais duro, né, eu trabalho, mais sorte eu tenho. Podia trazer aqui Michael Jordan, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Podia trazer frases e até vídeos do Oscar Schmidt. Quanto mais eu treinei, mesmo com o pé quebrado, mais acertei, por isso que eu fui cestinha. E ele não gostava de ser chamado de mão santa. Brigou, inclusive, ao vivo, num canal de TV por causa disso. Depois ele entendeu que era um marketing fantástico e aceitou, né? Mas isso é tão forte dentro da pessoa, que ela trabalha muito, treina muito para ter essa sorte, que às vezes vira uma agressividade. Da sorte, a gente pula para os pilares, então, da carreira. Conhecimento, que a gente tem falado até agora, o mais importante, o que as empresas pagam e que buscam muito. Em relação aos resultados, como é que eu passo esse resultado numa entrevista? Eu estou empregado, vou fazer uma outra entrevista. Será que a pessoa tem brilho nos olhos? Os olhos de tigre? Conta como faz. As competências. E aí vem a pergunta dos entrevistadores. Eu vou trazer algumas aqui de exemplo. Mas, o que você tem de fortalezas? Você cita e a pessoa te pede exemplo. Agora, o que você precisa, o que você tem de oportunidade de melhoria? Mas o que você está fazendo já para isso? Isso demonstra atitude e proatividade. E marketing pessoal? Não adianta você ser um gênio do conhecimento, ter uma experiência fantástica e ninguém saber disso.
Também não é o excesso da humildade, né, da pessoa não falar nada, mas também não virar um papagaio. Está aqui entre parênteses network, eu vou falar praticamente no final isso, a importância disso, e a gente vai ter uma oportunidade daqui a pouquinho. E eu tenho uma notícia boa para vocês, que o Coffee Break está confirmado para as 5 horas. Ok? Porque eu chego a desenvolver agendas de treinamento, rodas de negócios, feiras, e o pessoal subestima o Coffee Break, né? Muitas pessoas estão falando que é um encontro do network. Tem gente que já se prepara para o Coffee Break. Não é não almoçar, é colocar cartão de visita no bolso. Tem gente que não come no Coffee Break, não vai fazer isso hoje, tá? Senão o pessoal vai ficar chateado que a comida vai só faltar. Para não ter alimentos nos dentes, para poder conversar e abordar outra pessoa. Eu quero conhecer ela. São oportunidades de você conhecer pessoas. Conhece essa sigla, esse ícone? A gente está falando de marketing pessoal, networking, rede de relacionamentos. Eu também entrevisto algumas pessoas para algumas empresas. E o pessoal, eu sou uma pessoa que tenho muito conhecimento, tenho muito relacionamento. Eu tenho 1.585 pessoas amigas no Facebook. Falei, parabéns, você é uma pessoa popular virtualmente, né? Só que tem que tomar muito cuidado, né? A pessoa vende uma coisa, um comportamento, mas é uma rede social privada, particular, por pessoal, ok. Vocês conhecem essa login aqui? Quem tem LinkedIn, levanta o braço aqui, por favor. Ok. Você não sai chamando todo mundo lá, né? Encontrei um presidente aqui da Lacta no Brasil, da Procter & Gamble, o Bill Gates está aqui, eu vou chamar ele. Às vezes você se queima assim, né? É uma oportunidade enorme, porque hoje as empresas buscam e vão ler lá o currículo e chamar. Eu já fui contratado pelo Facebook e pelo LinkedIn para dar palestra e curso. A pessoa não achava meu contato, não tinha o endereço da empresa, do site e tal. Chamado, você digita o nome, você acha qualquer pessoa hoje, não acha? Não dá para se esconder mais hoje, né? Não é verdade? Seu nome aparece lá. Tem que ter muito cuidado com essas redes sociais. Então, o pilar da carreira às vezes pode ser derrubado através de um comportamento errado. Inclusive, ações na justiça, às vezes o Ministério do Trabalho, tem advogados que consultam ali. Você não pode andar, está com o pé virado e tal. Mas como é que você estava em Orlando, em montanha-russa, pulando, está tudo aqui as fotos. Ó. Como é que você me explica isso? Você tem irmão gêmeo? Enfim, né? Não dá para separar mais. Não adianta botar sua foto de terno no Facebook, né? Sábado à noite dizendo que está estudando, né? Curso de língua é domingo de manhã. Não, para. É o equilíbrio todo, ó. Que a gente falou do equilíbrio, né? Tanto das influências, das etapas e dos pilares. Aqui é uma pessoa se encaminhando para uma entrevista, né? Onde as empresas, não combinei nada com você, né, Rafael? Se encaminhando para uma entrevista, que ele formou a carreira, pensou, planejou, né? E as pessoas lá na entrevista vão buscar desse entrevistado o perfil. Vão buscar os resultados e competências. É fácil ou difícil fazer entrevista? Jefferson, eu não fiz ainda. Então se prepara. Básico, muitas pessoas perguntam para mim, Jefferson, como é que eu me comporto numa entrevista? Como você é? Mas eu não visto um terno desde o casamento do meu primo, rapaz, faz uns 5 anos já. Bom, a empresa comporta esse tipo de comportamento, é lá que você quer trabalhar, se é assim que você tem que se apresentar, enfim, vai pensando em cima. Como que eu me comporto numa dinâmica? Aonde você vai trabalhar? Eu vou trabalhar na contabilidade. E o RH é fantástico nessas dinâmicas, né? Eles fazem as dinâmicas, às vezes, ao contrário, ao inverso. Que nem uma vez, um diretor de uma empresa chegou assim, Jefferson, você vai trabalhar na auditoria. Eu olhei para ele assim, você está brincando, né? Não estou brincando. Você conhece a empresa, você vai auditar o setor de compras. Eu falei, o senhor não pode estar falando sério. Ele falou, você não tem capacidade? Eu falei, para isso, não. Porque eu vou chegar lá no comprador, lá o polaco, ele vai olhar para mim, depois de eu pedir o relatório para ele às 3 horas da tarde, ele vai olhar para mim assim, às 3 horas, você quer? Por quê?
Por que os auditores, os consultores dessas áreas têm um perfil diferente? Da forma de abordar, na forma de construir uma relação de respeito, mas, não mal educado, mas e sim colocar aquilo. É perfil, certo? Então, é isso que as empresas buscam na hora de uma entrevista. Aí, eu trago aqui uma mesa característica de entrevista, certo? Eu recentemente li, reli as 40 entrevistas mais difíceis do mundo e achei um barato, porque eu tento responder essas perguntas. Tem algumas pessoas que trazem, escuta, eu tive essa pergunta na minha entrevista, me ajuda a responder. E tem umas que são muito difíceis, tem um propósito, né? Montada, por quê? Aí, essa aqui, de uma empresa americana de tecnologia, o processo de seleção dura 43 dias em média, tem 2.500 funcionários, escritório em 12 países no mundo. E a primeira pergunta, essa é a nossa lista de valores. Escolha um e explique por que ele não é necessário para a nossa empresa. Já fez essa? Não. Responde. Como é que você tira um valor da empresa e justifica? Olha a segunda pergunta. Entreviste-me e diga-me se você me contrataria. Você vai preparado para ser entrevistado. E naquele momento você tem que entrevistar a pessoa. Mais uma. Da P&G. O processo de seleção dura em média 50 dias. Ah, já isso aqui no Brasil não tem isso, não dura tanto assim. Tem. A minha esposa passou um processo seletivo para entrar na indústria farmacêutica de 62 dias. Duraram as 16 fases. Olha a pergunta aqui. Descreva uma situação em que, sem você, o objetivo não teria sido conquistado. Como é que explica? O que aconteceria se você não conseguisse uma oportunidade para ser promovido? Já isso dá para se preparar? Sim, é o que a gente vai falar na sequência de planejamento. Eu visito, por mês, uns 4 clientes para vender os meus serviços, o meu produto. Eu tento conhecer o máximo daquela empresa, com quem eu vou falar, gostos pessoais, como é que está a empresa no mercado, e quais as perguntas que ele pode fazer. Eu não vou lá só com uma apresentação, ou com uma pasta, e sim conhecendo a pessoa. Você faz negócio com pessoas, não com a empresa. Então a gente tem que se planejar. Algo que eu estava esquecendo aqui, é uma outra pesquisa que foi feita com 2.000 entrevistadores, aonde perguntaram para eles, escuta, qual que é o diferencial, né? Enumere aqui no peso maior para o menor, do que influenciaria tanto de você contratar uma pessoa. Está ali, ó. 27% ganha vaga por ter senso de humor. 26%, envolvimento com a sua comunidade. 22%, estar bem vestido. 21%, ser mais parecido com o recrutador. 13% em forma física. 8% bem informados de assunto em geral e conectado à cultura pop. Não precisa raciocinar muito, mas se você olhar tudo isso aí, você fala, olha, tem um fator só que vai definir? Ou é a soma de vários? Então é a preparação. Então a gente fala com as palavrinhas aqui de um considerado o pai da administração moderna, o seu Peter Drucker. Adoro ler as obras desse homem, que coloca na maioria dos seus livros, o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Está falhando o negocinho aqui. Então, por que as empresas fazem planejamento estratégico? Essa semana, eu tenho 2 clientes meus em reunião fechada de planejamento estratégico para 2014. O meu ano de trabalho já foi vendido. E estão decidindo nessa quinta e sexta, né, foi nesses 2 dias, em 2 empresas estão fechadas. Algumas é semana que vem, mas não passa muito disso, para ver qual é o caminho que ela vai seguir. E esse planejamento estratégico pessoal, dá para fazer? Esse diagnóstico das áreas de eficácia, principalmente as preferências pessoais, o que eu gosto de fazer? O que eu quero continuar fazendo ou eu quero mudar?
O segundo ponto é os tipos de inteligência que eu tenho, não as fraquezas, mas e sim as minhas fortalezas. O que o mercado hoje pode aproveitar disso? Eu quero investir nisso. E o terceiro ponto são características de personalidade. Essa personalidade é muito forte, né? Então, quando a gente consegue fazer um diagnóstico interno e colocar, às vezes, uma forma de criar um oceano azul e trabalhar de uma forma cada vez mais feliz, faz parte desse planejamento. Tem pessoas que pegam um papel e fazem uns rabiscos como esse aqui. Um papel simples, uma A4 que está lá do lado da impressora, você pega, coloca lá, vou pegar o planejamento e vou descrever. O que eu quero fazer, que mudanças eu tenho, e às vezes muda a sua vida. Conheço muitas pessoas que fizeram isso, muitos projetos saíram de um papel como esse, né? E para que eu faça o planejamento e com quem que eu vou lidar, eu tenho que estudar um pouco mais as pessoas, né? Esse é um slide que você está vendo ali, Fundação Getúlio Vargas, um curso que eu fiz há pouco tempo, eu recebi esse slide aí, e trouxe aqui, dando os créditos à Fundação Getúlio Vargas, e são testes que também a gente aplica às pessoas para elas conhecerem os estilos de negociadores, os estilos sociais. Quando a gente aplica questionário e as pessoas se identificam com o tipo, falam assim, mas eu não sei se eu sou esse aqui não. Tem ali, ó, 4 tipos, né? O catalisador, ou também chamado expressivo, o controlador, o apoiador, ou sociável, e o analítico. Você tem ideia, rapidinho, não sei se alguém aqui já fez alguns testes assim de estilos sociais, já fez? De enquadrar? É bem bacana, porque daí você consegue entender, às vezes, porque a outra parte não concorda com você. Te dou um exemplo muito fácil. Você pergunta para uma pessoa, nessa época do ano, assim, final de outubro, começo de novembro, fala assim, onde você vai viajar final do ano? Ela olha para você assim, para o Rio de Janeiro. E o papo acabou. Rio de Janeiro. Vai falar, ah, beleza, então você vai para o Rio, né? Se quiser mais alguma informação, você vai perguntando. Para outro tipo de pessoa, você fala assim, escuta, para onde você vai viajar final do ano? Aí ele olha para você e fala assim, dia 21 de dezembro, eu vou pegar um avião aqui na Afonso Pena, vou descer lá no Galeão, no Rio, vou ficar uma semana. Vou ficar lá no Ibis de tal bairro. Ele começa a descrever tudo, vou no Cristo Redentor tal dia e tal, e volto aqui dia 2, se você quiser marcar um churrasco dia 3, estou aqui chegando às 19 horas. Aí essa pessoa olha para ele e fala assim, não fala, pensa, para que tanto detalhe? Aí eu vou trazer esse exemplo para o balcão da farmácia, tá? Aonde um cliente que gosta de detalhes, na hora de você vender um aparelho, um glicosímetro, um medicamento, ele quer detalhes. Se é um antigripal, né? Vamos envolver os MIPs, ele quer saber de quantas em quantas horas ele quer tomar, e se der sono, qual que é a diferença que é da posologia ele vai ter que ter. Que ficou padrão 1 de 6 em 6 horas. Aí aparece o Jorge, mais conhecido como Jorjão, 158 quilos, 1,80 m, e uma cápsulazinha de 8 em 8. Tira os sintomas da gripe do Jorge? Pode ser que não, né? Então, como adequa? Se ele for analítico, ele perguntar sobre os detalhes, eu tenho que estar preparado para diversos tipos de clientes, pacientes, chefes, funcionários. Então, peraí, então a gente tem aqui a questão relacionada ao perfil, né? Nós temos questões relacionadas às gerações, às influências, então está cada vez mais difícil lidar com gente, ainda mais com a liberdade que a gente tem de pensamento. Então, se você é gestor, ou quer ser gestor, vai ter que se desenvolver muito mais, para reter talentos, para ter pessoas para poder te ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. O sucesso é muito mais frequente, então, para quem planeja. 42% de um grupo de pessoas que somaram 20 mil qualificam as suas tarefas mais realizadas como urgentes. Então trabalham na urgência, não planeja. E aí não consegue ter um resultado. Por isso, a gente sai do diagnóstico interno e vai para o externo, onde a gente vai fazer uma análise SWOT, que as empresas usam muito para entender as suas ameaças, fortalezas, né, do mercado. Então, por que não fazer para si? Como é que eu identifico? Como é que eu mapeio isso? E posso ter mais, até por um processo de decisão de mudança, eu fazendo essas análises vai me ajudar muito.
Só que as pessoas geralmente só fazem ambiente empresarial, mas não fazem para si. E às vezes descobrem que pode mudar, que consegue mudar, ok? Gerenciamento da carreira. Obviamente tem que ter foco, olhar para o objetivo que quer fazer, tem que ter visão de futuro, né? Outra situação que o pessoal pergunta muito quando a gente está em empresas, escuta, mas eu, às vezes dentro da própria empresa, pergunta para a gente, não como teste, mas sim para, será que eu devo mudar? E aí vem a pergunta, né? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, quais são os teus objetivos? Você pode se arriscar e sair lá, não te aceitar, 3 meses você está fora, enfim, tem que ter uma visão mais alongada. Rede de relacionamentos na carreira tem que ter. Você vai ver um índice aqui, 80% das recolocações no mercado de trabalho são por indicação. 95% dos meus negócios na área de consultoria são fechados por indicação. Eu visito empresa que não me conhece, eu vou lá, mostro meu material, às vezes você tem que trabalhar de graça, ou seja, você dá uma amostra grátis, ou você fazer uma palestra. Eu já tive que fazer isso, hoje não mais. Mas você tem que ir à luta, né? Você tem que criar essa rede de relacionamentos. Educação formal e autodesenvolvimento, tem que investir. Tem que investir. Aquele diretor que eu falei para vocês, que era muito duro na empresa, foi o único que deixou eu fazer um curso curto, pago pela empresa. Todos os outros, fui eu que paguei. A empresa não pagava. Hoje, tem muitas empresas fazendo isso para reter as pessoas. E assina contrato. Olha, então se você sair em 2, 3 anos, você vai me ressarcir do investimento que a empresa te fez. Tá? O quinto ponto, idiomas. Está aí uma situação que, para algumas pessoas, é muito simples. Para outras, já não preciso. Então, esquece multinacional. Então, já reduz muito. Saindo um pouquinho do nosso ramo farmacêutico e contando para você uma experiência de uma colega, tem um casal nosso de relacionamento que eles trabalham com tecnologia de informação. Ele tem uma empresa, prestador de serviço para mim, e ela é gestora de TI, um dos maiores bancos que a gente tem no Brasil e no mundo, o HSBC. E conversando sobre mercado, isso é janta, almoço, sempre vem, né? Você quer saber o que está acontecendo. Daí eu falei, como é que está a questão de funcionários, estão comprometidos? Tem pessoas? Ele falou, olha, eu tenho 15 vagas em aberto no meu setor de TI. Para quem é aqui de Curitiba, conhece lá na Avenida Presidente Kennedy, tem um prédio lá que é só de TI do HSBC, né? Ela falou, tenho 15 vagas. 15. Eu falei, escuta, mas qual é o salário? 10 vagas são salários acima de 2 dígitos. Eu falei, vocês estão muito exigentes então, né? Não. Não conseguimos contratar. Eu falei, mas qual é o principal motivo, né? Eu falei, não, tecnicamente as pessoas são muito boas, né? Mas está faltando um conhecimento muito importante para eles poderem entrar no banco. Qual que é? Inglês. Eu falei, mas, sei lá, se tiver um nível intermediário, não dá para investir. Ela falou, não dá tempo. A pessoa vai sentar na sua estação de trabalho, toca o telefone, e se for o meu chefe, que mora na China, e o diretor que mora na Índia, vai falar inglês. Todos os procedimentos, tudo é em inglês. Então não tem tempo. Se tiver uma formação técnica, alguma certificação na área de TI que necessite, a gente paga 3, 2 meses, manda para fora, faz o que tem que fazer. Eu vou te dar um exemplo. Tem um do Rio de Janeiro e 2 de Minas Gerais, que a gente fez a primeira entrevista por Skype, já para não perder tempo, né? Por quê? Vai ter que falar, né? Você vai ver a pessoa, mas é em português? Não. Então já começa ali o processo seletivo. E ela falou, eles não sabem, mas eles já estão contratados. Eles vêm fazer outras partes do... que a gente daí fica só com 12 vagas em aberto. Enfim, é a escolha que a gente fizer, né? Do gerenciamento da carreira, Copa do Mundo está aí. As farmácias que têm aí uma bandeirinha no jaleco, né? Fazer propaganda de hotel, que essas pessoas precisem de saúde através das nossas farmácias, ou enfim, serviço médico, tem muitas empresas aí já se mexendo, buscando farmacêuticos com inglês ou outra língua, e não precisa Copa, gente. Eu estava na cidade de Santa Cruz do Sul, pertinho de Porto Alegre, dá o que, uns 90 quilômetros, eu acho. E eu estava no hotel, tem uma indústria de tabaco lá, né? Tinha 20 pessoas no café da manhã. Acho que tinha eu e mais 2 pessoas falando português, o restante tudo em inglês.
Paranaguá, Porto. Os hotéis pequenos que são atendentes falando inglês. O básico, mas tem que falar. Curitiba tem multinacionais, expatriados, enfim, não tem, é necessidade. Muito tempo deixou de ser diferencial, né? Enfim, o sexto ponto, o marketing pessoal, né? Muito importante a gente demonstrar o nosso conhecimento, preparar um ótimo currículo quando necessário for e apresentar ao mercado. Quem que é o responsável por essa carreira? Tem muitas pessoas que colocam essa responsabilidade em cima dos recursos humanos das empresas. Culpam ela, colocam que ele que tem que desenvolver. Outras em cima do gestor. Não, mas não é o coaching que estão fazendo aqui na empresa, não é eles que têm que resolver o meu problema de carreira? Não, esse é o nosso papel, o seu papel, o papel do profissional, certo? E isso sempre com a base no conhecimento e um aprendizado contínuo. Essa frase aqui, para determinada faixa etária de pessoas, como aquela geração Z, e principalmente aos 12 anos, que começa a perguntar quando que vai parar de estudar, tem que ter cuidado para responder. Porque vem direitinho na cabeça qual a resposta para você dar para um pré-adolescente desse. Nunca. Gente, isso é um ato de terror. Concorda? Porque a criança está desesperada, né? Entrando ali quase no ensino médio, ou falta ainda 1 ano, 2 anos, aí começa a falar física, biologia, pré-vestibular, e isso, aquilo e tal. Daí fala, mas quando que eu vou parar de estudar? Nunca! Você nunca vai parar de estudar. É que é uma vingança tua, que você fica tanto mandando estudar, né? Revendo conceitos e etc., tomando lá o ponto, enfim. E você fala, nunca você vai parar de estudar. Fala isso não. Isso não é motivação. Você pode parar de estudar em etapas. Tudo que você está estudando agora, você vai precisar na universidade, para passar no vestibular, para você escolher uma faculdade que tenha boa nota, que tenha esteja bem no ranking, e que o mercado, às vezes, vai buscar lá dentro. Então tem que olhar isso. Mas como colocar isso na cabeça dessas crianças, que não são mais crianças, são pré-adolescentes, ou 16, 17 anos, enfim, estão aí na porta do mercado de trabalho. Dependendo da faculdade, já com 18, 19 anos, já está trabalhando, né? Então essa questão é muito importante, nunca vai parar, não tem jeito. Talento. Quanto que vale um talento, né? Tem pessoas que consideram, eu sou um talento, eu tenho conhecimento e tudo. Quanto a empresa agrada, quanto ela chama, quanto que ela oferece, quanto que ela vai no mercado buscar essas pessoas, né? Então, o talento se constrói nessa carreira, se coloca no mercado, se vende como um produto, né? E aqui, né, encaminhando para o nosso fechamento da palestra, eu tenho aqui os perigos que é a falta desse autoconhecimento. O que a pessoa não sabe, né? O que ela não conseguiu detectar na sua carreira que tinha de déficits. Quantos feedback ela pediu ou recebeu e soube escutar, que hoje é um dos principais problemas dos mais jovens no mercado. Não avaliar a importância da rede de contatos e relacionamento. É aquele exemplo que eu dei do coffee break agora. Terceirizar ou delegar a carreira, colocar a culpa em outra pessoa ou na empresa porque ele não cresceu. As últimas gerações de Y não colocam a culpa não. Eu mudo, eu faço, eu saio. Às vezes, numa reclamação de um chefe, final do dia a pessoa vai embora. Não trabalho aqui. Como se ele estivesse pensando, né? Não, essa empresa não me merece. Não considerar a cultura da empresa. Isso é uma grande dificuldade, gente. Eu tenho um trabalho enorme de memorizar missão, visão, valores, as competências de uma empresa para poder visitá-la. Quando você chega num treinamento e o gestor do RH ou o próprio proprietário da empresa pede, eu quero avaliação no final do treinamento. E, por favor, coloque para eles preencherem ou completarem quais são os valores dessa empresa. Quais são a missão. Enfim, o que eu estou pedindo de cultura e competência para trabalhar aqui? Oh, mas é a falha de um processo interno daí, Jefferson. Pode ser. Mas, aqui você consegue explicar muito bem a questão de qual é o compromisso que eu tenho com aquela instituição. Aí vem contrapartida. Quanto aquela empresa também valoriza o capital humano da empresa, né, que está trabalhando lá. Não avaliar constantemente o plano de carreira e ter um plano B. Por quê? Se eu não avalio o meu plano de carreira, meu ciclo está fechando. Eu não sou mais indispensável. A empresa não me deseja mais. E aí tem
duas alternativas: ou a empresa rompe o contrato de trabalho que tem com você, ou você pede para sair. Tem o plano B? Às vezes é por emoção, como aconteceu aqui, né, um comentário na primeira palestra da tarde. Eu vou te dizer que eu me controlei muito durante um ano, que eu já sabia a data que eu ia pedir demissão. Tem hora que você recebia aquela crítica, ou aquela situação indesejada, e você fala: será que eu não vou antecipar isso? Só que eu não podia. Tinha um plano financeiro, um plano de contato, né? Para não estragar, era o planejamento. Então faz parte também de engolir o sapo, de ter paciência, tem que ter. Pessoas equilibradas. Isso faz parte da inteligência emocional, né? O marketing pessoal, que eu citei ele e reservei ele para essa parte. As empresas, elas fazem o marketing dos seus produtos, dos seus serviços, porque eles querem que sejam conhecidos, apreciados e comprados. Por que o ser humano não faz isso também? Faz, mas tem que fazer com mais ênfase, tem que fazer com excelência. Aqui estão listados, das pesquisas que mais faço sobre marketing pessoal, colocado 10 pontos principais do que a pessoa tem que cuidar no seu marketing pessoal. Tem que ser líder, como mandar, ou delegar, ou sim influenciar uma pessoa, ter confiança da equipe, visão, né? Trabalho em equipe, maturidade, às vezes com pouca idade, interatividade, a visibilidade, otimismo, paciência, como eu citei, e se não tiver resultado, não fica. Estão definidos os resultados que essa pessoa tem que ter, né? Então, como que eu posso ter uma carreira de sucesso? Como que essas pessoas estão aí reunidas, trocando ideias, né? De todos esses pontos que a gente citou, dos pilares, das influências, né? Do cuidar dos riscos da carreira, é formar uma ótima base de networking. Quais as pessoas que eu conheço? Mas não adianta também só pegar um cartão, fotografar lá no smartphone, colocar nos contatos, e a pessoa daqui a 3 anos, quando você vai precisar dela, não lembra mais de você. Olha, eu sou fulano de tal, mas da onde? Você não pode nem falar mais da empresa que você saiu. O marketing pessoal, né? O network já começa aí pelo próprio nome. Fazer a propaganda dele. Eu falo para os atendentes de farmácia ou outros segmentos do varejo, eu sou muito ligado ao varejo, eu falei: por favor, feche um compromisso com o teu cliente de ele voltar e comprar com você, ser atendido por você. Independente do que você vende, se é serviço, se é um serviço para o cidadão, faça com que ele lembre do seu nome. Não precisa mostrar o crachá, assim, mas você evidenciando o seu nome na entrada e na saída, se você fez um bom atendimento, que hoje é diferencial, a pessoa vai te procurar. E aí está separando, né, as pessoas que atendem bem e dão atenção. 80%, como eu falei anteriormente, das recolocações do mercado são feitas por indicação. Quanto mais gente eu conhecer, que tem influência. Só que eu tenho que valorizar a pessoa, não só o cargo dela. Tem um network fantástico com um diretor de uma empresa, aí ele sai. Ele te liga, te manda um e-mail, você fala: não está mais lá, não vou mais entrar em contato, não. Acho que vai querer que eu ache emprego para ele, né? Então é uma situação que tem que cuidar muito. E relacionado ainda com essa rede de relacionamentos, eu não sei se já tinha entrado em contato com esse nome, coworking, que algumas pessoas diferentes, às vezes da nossa área, que tem uma estrutura física, você está em contato com o cliente, você está numa base, tem pessoas que não têm isso, e precisam criar essa rede. Tem escritórios que funcionam assim. Aqui em Curitiba tem. Tem em São Paulo, tem em cidades médias, onde se reúne uma pessoa, cria esse espaço com internet, com uma banda larga enorme, e vai escolhendo pessoas para entrar nesse grupo que se relacionam. Então aí você tem publicitário, você tem advogado, você tem várias pessoas que vão trocando serviços, inclusive com pagamentos financeiros, enfim, geram uma empresa. Às vezes com um ambiente assim que pode te parecer não muito, né, confortável e tudo, e tem outros, né, como esse aqui, que parece já uma empresa, ó, mas cada estação de trabalho é livre. Ele chega lá, paga um espaço, conversa, troca, fecham negócios. E muitas empresas e grandes ideias saem daí. Precisam de investidores, o investidor vai lá.
Então, realmente, o mundo ele é muito dinâmico, muito gostoso, né? E cada pessoa, cada vez mais, tem que estar preparada para enfrentar esse mercado. E o farmacêutico? O que tem que fazer? Tem que fazer o que todos os profissionais fazem. Se diferenciar, se valorizar, buscar, né, uma identidade cada vez mais forte, que as empresas o valorizem. Claro que tem todas as instituições fazendo isso junto, porém, a gente tem que se dar um valor e colocar valor nessa nossa profissão. Eu não lembro mais quantas palestras eu dei com o título de o que é ser farmacêutico. E o título principal vinha num triângulo colocando as 3 letrinhas, né, como serviço, equipe e o resultado. Então, qual é o serviço que você entrega? Qual é o resultado que você entrega? Ok? E como que você prepara a equipe para chegar nesse resultado? O serviço, equipe e resultado. Então, é uma forma simples de avaliação, porém, a palavra que eu trago aqui é a competência. O que é ser competente? Eu faço essa pergunta em muitas empresas, né? O que é ser competente? Ou pergunto, quem é a pessoa mais competente dessa empresa aqui? Aí muitos falam assim, é o dono. Ele faz todo mundo aqui trabalhar para ele. Tem pessoas que fazem 40 mil pessoas trabalharem para ele. 10 pessoas, 1 pessoa. Enfim, é o princípio da competência. Competência tem a ver muito com essa palavrinha, né? Esse verbo aí, fazer. E aí eu quero finalizar agora a minha conversa com vocês usando o fazer, mas vamos filosofar um pouquinho em cima disso. O que tem que fazer para ter sucesso? Isso tem que estar definido. Como fazer o sucesso? De que forma eu vou fazer o sucesso? E eu tenho que querer. Tem pessoas que falam muito. Eu sei o que eu quero. Como que você vai fazer? Também sabe, mas não faz. Eu troco aquele o que, como e querer por 3 bolinhas que vão aparecer aqui. O conhecimento, que é o que a pessoa vai fazer, ela tem que conhecer. Ela tem que conhecer mais do que ninguém. Habilidade é a experiência, é a prática. A atitude é uma das virtudes mais importantes do ser humano, mas tem pessoa que não tem. As 3 primeiras letras formam aquela velha mensagem que você já deve ter recebido muitas vezes, que é o chá. Certo? Conhecimento, habilidade e atitude. E você notou que tem 3 bolinhas aqui, né? E eu quero te exemplificar isso como a minha mensagem final da nossa conversa, depois a gente abre para a pergunta, com essas 3 bolinhas. Você viu que apareceu uma foto ali? Você deve estar reconhecendo que é a nossa Avenida Visconde de Guarapuava. Claro que aqui é em torno de... Agora 6h30 da tarde, horário de verão, né? E aqui, ou é jogo da Copa, ou é domingo, 6 horas da manhã. Ok? Por que eu trouxe essa avenida aqui? Para falar de conhecimento, habilidade e atitude. Porque nessa avenida eu tive um coaching, nessa avenida aqui. Porque lá em 2005, quando efetivamente eu abri a CGS, a minha empresa, você começa a colocar teus planos em prática, as pessoas te contratarem, e aí você vê que o teu capital de giro, ele flutua, etc., e você quer inovar, você quer fazer. Porque a empresa quer mudança, a empresa quer, ela quer ficar no mundo da transformação, das inovações. E eu falei, eu tenho que inovar, eu tenho que fazer. Né? E eu falei, por que eu não fecho uma palestra fazendo malabares? E coordenação motora assim não era o mais forte que eu tinha, né? Daí eu falei, como é que faz? Aí, mais especificamente nessa esquina, com a Coronel Dulcídio, e vocês vão identificar ali que é o Instituto do Cego, né? Eu estava passando de carro ali, e olhei um menino fazendo malabares, com 3 bolinhas. Aí estacionei o carro, voltei lá, eu falei, esse menino vai me ajudar. Ele vai me ensinar a fazer malabares. Porque eu tinha pesquisado, tentei até encontrar a escola de circo, mas era horário, uma confusão e tal. Eu falei, se esse menino faz, eu faço.
Ele vai me ensinar. Parei o carro e fui lá. Aí, a hora que abre o sinal, os carros vêm e ele fica paradinho lá, né? Aí eu cheguei para ele, André é o nome dele. Não tem como esquecer, vocês já vão entender por quê. Aí eu falei assim, e aí, cara, tudo bem? Ele falou, aham. E olhando para o sinal, né? Porque é a hora dele ganhar dinheiro ali, né? Tinha uns 7, 8 anos de idade. Daí eu falei, qual é o teu nome? Ele falou, André. E olhando, eu falei, cara, eu quero conversar com você. Abriu o sinal, tchau. Aí fechou o sinal. Foi lá, pegou lá, não sei quantos reais deu lá em moedinha e voltou. E aí, cara, o que você quer? Eu falei, quero aprender a fazer isso aí. Você me ensina? Ele falou, 10 reais. Eu falei, ué, é a hora aula? Isso, o que é, né? Ele falou, não, é 10 reais. 10 reais eu ensino a fazer. Eu falei, então tá. E eu com medo de botar a mão no bolso e tirar o dinheiro, achar que eu estou comprando droga do menino, parece pai e mãe e tal. Eu falei, não, eu vim aqui agora, né? Botei a minha cara a tapa e esse menino vai me ensinar. Daí eu falei, então 10ão. Daí ele falou, espera um pouquinho. Aí foi lá, de novo, equilibrou as bolinhas, voltou. Então, vim bem para o cantinho do muro lá. Não nessa, né? Aqui no cantinho, aqui para o pessoal ver menos. E ele falou assim, tá, o que você já fez aí para equilibrar as bolinhas? Eu falei, eu tento ficar girando as bolinhas, né? Ele falou, não é assim, está errado. Eu falei, nossa, que frustração. Faz 2 semanas que eu estou tentando fazer isso, de girar as bolinhas, né? Em casa, meu filho já tinha 4 anos, ele passava na sala, olhava para mim assim. Minha esposa já queria marcar uma consulta com o psicólogo, né? Não está variando, vai fazer outra coisa. Não, você não é artista, vai trabalhar em circo agora, desistiu de ser farmacêutico, o que vai fazer, né? Eu falei, não, isso aqui é diferencial, inovador e tal, para passar mensagem forte e tal. Eu falei, não vai. Enfim, vamos voltar à Avenida Visconde de Guarapuava. Aí o André falou para mim, então, você está fazendo errado. Aí começou no primeiro C, que é o conhecimento. Eu não sabia fazer. Eu não sabia o quê? A técnica. Porque eu achava que rodava tão rápido, que quanto mais eu rodasse rápido, eu ia conseguir equilibrar as 3 bolinhas. Aí não deu certo. Aí eu vou pedir licença para vocês, para pegar aquela sacolinha que eu joguei ali no canto. Eu trouxe as 3 bolinhas. Você sabe agora. E daí, ele chegou e falou, mostra como é que você está fazendo. E eu tentei rodar e caiu no chão a bola. Ele falou, parou. Dá uma bolinha só, 2 bolinhas, você vai fazer o seguinte. Você vai inverter. Eu vou tirar o microfone para ver se vocês me ouvem, ok? Estamos escutando aí atrás? Sim. Aí o André falou assim, você tem que não circular as bolinhas, você tem que cruzá-las. Aí eu falei, beleza, então vamos cruzar. Essa vem para cá e essa aqui, sim. Ou então tá, joga uma e solta a outra. Eu falei, beleza, então vai lá. Isso! E voltou no final. E a aula, ele falou, já volto, vai treinando. Ele me deu o conhecimento, certo? A habilidade, eu já tinha que fazer com 2 bolas. Ok? Daí fiquei lá. Aqui na minha cara. Aí ele voltou e falou assim, tá aqui a terceira. Agora você vai tentar jogar as 3. Vamos, tenta! Se você errar, não tem problema. Pra ele. E eu lá, solta a terceira. Solta a terceira! Menino brigando comigo. Eu tocar você, que é cada um. Eu falei, onde você aprendeu isso? Foi no circo. Errei muito antes de equilibrar essas bolinhas. Faça. Olha. Mas fiquei louco, né? Faça. Solta a terceira bolinha. Solta a terceira bolinha. Aí resolvi soltar uma vez, né? Aí ele falou, fez! E voltou pro final. Aí treinando. Foi uns 20 minutos mais ou menos. Aí ele falou, então agora, você sabe como fazer, você estava fazendo errado. Você tem que praticar, é habilidade, experiência. Agora, o que ele me falou em outras palavras era que eu tinha que ter atitude. E chegar aqui para vocês e tentar fazer.
sem medo de errar, treinar e fazer o trabalho. Eu pedi para ele fazer o seguinte: faz bem devagarinho para eu ver. Nessa imagem dá para você perceber que é um X. Ou é o sinal do infinito que forma as bolinhas. Ele falou assim: filho, né? Tio, né? Ele falou: tio, não dá para fazer, a bolinha cai. Então você tem que treinar na velocidade que tem que ser feita. Então você cruza as bolinhas, dá certo. Foi uma grande lição que eu tomei na rua. E se você acha que não precisa de um coach, de um técnico, ou fazer um coaching, ou estar numa empresa e não aceitar participar do mentoring, que seria o que? Uma pessoa acima do escalão te ajudar, te abrir visão, te encorajar, deixa, não tenha medo. Em qualquer lugar você pode encontrar isso. Portanto, gente, quando esse auditório aqui esvaziar hoje, depois da última palestra, que vocês já tenham ido embora, a gente todo mundo em casa, alguém viajando ainda, lembre disso. Eu queria dizer muito obrigado para vocês, por me escutarem, por estarem aqui, né, por aceitarem esse convite do conselho de estar aqui. Desejar muito sucesso para vocês. O meu sucesso, geralmente, ele vem com 3 S's quando eu falo de saúde, mas ele vem com 3 cifrão, porque eu também gosto de dinheiro. Certo? Então eu desejo esse sucesso para vocês. Eu tenho um prazer enorme de fazer o que eu faço. Essas palavras aí estão também no meu cartão pessoal, que eu entrego e falo para a pessoa: foi um imenso prazer conhecer você. E dá uma diferença grande quando você valoriza a pessoa, às vezes em poucos segundinhos. Portanto, eu deixo aqui o chá e as bolinhas para que vocês possam lembrar. E durante o coffee break eu vou estar disponível. É R$10 para assinar a técnica. Okay? Obrigado.